gente, tudo bem? Tô só esperando a Tabata entrar aqui. Oi, Oi, boa Nath, noite. tudo Tudo bom? bem? Tudo e você? Tudo bem. O pessoal tá entrando ainda, né? Tá. Vamos esperar um pouquinho. Já avisar o pessoal que tá entrando que é pra compartilhar a live aqui, ó. Tem um aviãozinho. É só enviar pros amigos. O tema vai ser bem legal, né, Nath? A gente preparou Vai com sim. muito carinho. Oi, Deise, tudo bem? Oi, doutora Maísa. Minha mãe também. Vamos começar, Nath? Vamos falar então um pouquinho Aí o e pessoal vai pelo menos entrando. Quem quiser contar fazer nossa pergunta, proposta. né? Quem quiser fazer pergunta, quiser deixar qualquer pergunta relacionada ao nosso tema, por favor, fiquem à vontade que a gente vai responder para vocês o que vocês quiserem saber, tá bom? Então, tudo que tiver a ver com ansiedade nesse momento, enfim. A gente separou o tema mesmo para ser ansiedade, né? E principalmente na quarentena, que é um momento difícil, diferente também, né, do nosso cotidiano, do que a gente está passando, assim. E para quem já tem ansiedade, esse momento aflora, né, Nath? Como que é? Tá pior, tá? Porque, na verdade, a gente tem alguns tipos de ansiedade. Então, uma das principais causas de ansiedade é falta de controle. Mas o momento atual, ele traz muito essa sensação de descontrole mesmo. E isso gera muita ansiedade. Então é por isso que tá todo mundo tão ansioso. Porque as pessoas não sabem o dia de amanhã. Então a gente tem trabalhado com um determinado planejamento e chega lá e a coisa muda e acaba desestruturando as pessoas. E o fato assim, do isolamento em si, da pessoa ter que ficar sem o contato, porque o brasileiro é muito de contato, né? Às Uhum. vezes nos outros países nem é tanto, mas o Brasil é muito contato, assim, sempre tá com gente, sempre tem festa, sempre tá em família, assim. Então esse fato de ter que ficar sozinho, mesmo que seja com a família, mas ter que ficar sozinho, né, sem ter o outro contato com as outras pessoas, de trabalho e tudo mais, piora também, né? Piora bastante. A gente gosta mesmo do afeto, aí já é uma questão mais cultural nossa, de brasileiro mesmo, né? A gente tem essa necessidade afetiva. Você tá sentindo isso, Tata, no seu dia a dia? Você sente Eu vontade sinto, de, eu de sinto. repente... Eu, Eu assim, eu já também, sou uma parece pessoa estranho, não que parece? sofre com ansiedade, né? E não tá pior Já essa sofre coisa, muito com assim? ansiedade, mas eu acho que esse momento, assim, piorou demais. Tá Deu uma falhando pra travadinha, mim. peraí. Ah, é. Eu também tô sentindo essa falta de afeto, assim. Então, até mesmo conhecendo e sabendo, e a gente tendo a estrutura e as técnicas, a gente também sente. Eu tenho saudade, sabe, de Aham. ver os pacientes pessoalmente, e às vezes quando você, sei lá, desceu no elevador, você encontra alguém, a pessoa não entra no elevador junto com você. É esquisito, né? Você fica com uma É, sensação meio que as pessoas estão um pouco com medo uma das outras, assim, de contato mesmo, né? É uma realidade completamente nova. Então, realmente é uma questão de adaptação. A gente está exatamente. buscando se adaptar. Até o cumprimentar, né? Até o cumprimentar. Como que você tem feito? E acho que travou, gente. Travou aí pra vocês também? Travou. Para mim, travou você Ou só. será que é a minha internet? Mandem aí nos comentários. Será que é a minha internet? Voltou. Voltou? Será que é a Voltou. minha? Não sei, para mim só travou você. Tá. Que até Vou falar, tá pra bom, Deise? Vou cumprimentar, falar né? assim. Pode deixar. O fato da gente não poder cumprimentar a Ah, ela pessoa. falou que não travou.
A Deise falou que não travou, mas você tá travando. Tá travado. Agora acho que voltou agora. Voltou. Foi? A Deise pediu para falar um Tirei do pouquinho Wi-Fi aqui, de... já tá meio ruim. Eu vou falar um pouquinho de transtorno de ansiedade, só vou encerrar o que a gente estava falando. Você adaptou ou a forma de cumprimentar as pessoas? Então, como eu trabalho, assim, eu não parei de trabalhar, tô no home office, eu não pude sair de casa. Então, acho que é Tá. por isso que a minha ansiedade mesmo agravou mais, assim. Eu acho que eu tive umas 3 crises de ansiedade no mês, assim, que era uma a cada 3 meses, no meu caso, assim, sabe? Tá. Então, eu acho que foi muito pior, assim, angústia, aperto no peito. Eu já sei distinguir que era crise de ansiedade por já ter tido, mas tem gente que todo mundo, ai, tô angustiada, e às vezes já era isso e a pessoa não conseguia perceber, né? Tem alguns agravamentos nas crises de ansiedade que a gente pode falar. E uma coisa que eu acho importante sobre o toque é que eu ouvi um médico falando que para quem tá com muita vontade de beijar os filhos, por exemplo, tá tendo que sair e voltar para dar beijo nas costas, porque aí a criança não consegue tocar as costas. De você beijar as costas, beijar aqui, assim, atrás da cabeça, mas não é tão indicado porque pode tocar a mão, então no meio das costas mesmo, porque tem muitos pais que estão reclamando bastante dessa questão do afeto mesmo, É. e talvez seja uma forma de você conseguir se conectar, porque com criança é mais difícil. Sim, As eles não crianças entendem. vêm, elas querem abraço, elas querem carinho. Às vezes você poder dar um beijinho ali nas costas é um jeito de você conseguir ter uma conexão. E com as pessoas, às vezes a gente cumprimenta assim, com o cotovelo, sabe? E Exato. eu já vi gente fazendo com os pés também, toca um pé no outro. E aí, assim, são adaptações, mas como você falou, a gente é muito carinhoso. Então, para nós brasileiros é muito complicado a gente ficar sem Sente beijo, mais, sem né? abraço. É. Você com seu namorado, o que você Então, tem como a feito? gente já namora à distância, né? Faz uns 6 meses que a gente tá à distância. No nosso relacionamento, a gente não sentiu tanta diferença. O que a gente tá sentindo diferença é que a gente se via todo mês. E aí agora isso foi interrompido. Acho que vai fazer uns 2 meses já que eu não consigo ver ele, porque não tem como ele vir para São Paulo ou eu ir para lá. Então eu senti nisso também. Mas eu acho que foi uma junção de tudo, né? Porque primeiro momento, assim, que é uma coisa muito diferente, a gente já fica assustada, é isso que você falou, sai do nosso controle. E segundo, da gente ficar pensando no futuro, né? Porque tem isso da ansiedade também, né? Eu até vi num Uhum. post seu que é um dos gatilhos da ansiedade, se preocupar com o que vai acontecer depois e a gente realmente não sabe, né? Nem financeiramente, nem é, em relação à doença mesmo, a gente não sabe. E também tem isso da distância. Então, eu acho que foi a soma, sabe? Desses fatores Uhum. todos, assim. Eu acho que foi muito disso. Tá, eu vou falar então uma coisa aqui que a Daisy pediu, tá bom, gente? Que é sobre Isso. transtorno de ansiedade, tá? E aí, assim, para não ficar uma conversa muito técnica, porque eu acho que a nossa ideia é de bater um papo, não é uma live para Isso. profissionais da área e tudo mais. Então, eu vou falar mais aspectos que as pessoas podem diferenciar um transtorno de uma ansiedade, tá? Então, uma Tá. coisa legal para a gente falar sobre a ansiedade é que ela é uma emoção que faz parte de todos os seres humanos. Então, independentemente de quem seja, essa pessoa ela vai ter uma ansiedade. O problema é quando essa ansiedade ela se eleva e se torna patológica. E aí a gente tem um desencadeamento de um transtorno. E aí aquilo se torna, né, uma ansiedade patológica que vai gerar um transtorno. Mas a ansiedade por si só, a natureza é sábia, né? Então nós fomos criados de uma forma perfeita. E a ansiedade, ela libera o cortisol no nosso sangue e isso dá garra. Dá garra para você ir atrás, para você fazer as coisas, para você, né? Então, assim, um pouquinho de ansiedade é bom. Ai, como é que será que vai ser? Eu vou me empenhar e tudo mais. O problema é quando você fica nesses estados ansiosos e você vai liberando mais cortisol do que você deveria. E isso, esse excesso de cortisol na corrente sanguínea, é que vai trazer os sintomas. Então, que a pessoa vai ter, de repente, a palpitação, aquele suor excessivo, né? E nem todo mundo tem todos os sintomas. Tem pessoas que têm sintomas mais brandos, como você mesmo falou, ai, tô angustiado, tô, né? Uma coisa um pouco mais leve. E
tem gente que entra numa crise mesmo, de um transtorno de pânico, achando que vai morrer. Então, a pessoa fica São muito totalmente angustiada. diferentes, né? Dá para subir de novo as perguntas? Ah, dá. A Isa perguntou aqui. Então, pessoal, a importância de vocês perceberem do transtorno é sentir como é que tá essa ansiedade, porque é normal, nesse momento a gente vai ficar ansioso. Mas se você perceber que é uma coisa recorrente e que principalmente isso tá te fazendo mal, isso pode sim ocasionar um transtorno. Então é melhor ser trabalhado antes. Então, tentar buscar uma ajuda mesmo. E hoje em dia tem assim, um monte de lugar que está oferecendo atendimento psicológico gratuito. Tá? Tem bastante mesmo, assim. Então, eu quero até fazer um post mais para frente sobre isso, falando desses lugares que estão oferecendo, porque nem todo mundo pode, mas os atendimentos, eles estão nos serviços essenciais e eles permanecem. Então, até mesmo dentro do SUS, a gente tem, tá? Eles estão sendo feitos agora remotamente, mas continuam. Ó, A fizeram Isa uma falou, pergunta. como eu faço para parar de descontar a minha ansiedade na comida durante a Teve outra quarentena? pergunta disso também, eu ia até falar. Quem desconta a Tá. ansiedade na comida, quais as técnicas para se controlar? Ó, gente, então eu vou responder a Isa. E quem é essa outra pessoa que perguntou? Soraya. Ah, Soraya, perfeito. Então, assim, ó, a Isa e a Sô. Obrigada por vocês estarem aqui. E uma coisa que a gente faz muito é quando a gente está num estado que não é bom, o nosso corpo ele quer buscar prazer e fugir do sofrimento. Normal. Então, isso é quase que instintivo na gente, acaba acontecendo de uma forma automática. Quando você não está num estado tão legal, acontece que lá na sua infância, quando o bebê fica estressado, quando ele está com cólica, o papai e a mamãe vão lá e dão uma chupetinha pro bebê. Uma mamadeirazinha. Então, a nossa comida é a chupetinha da nossa infância. Aí você busca aquilo, porque você está estressado, você está angustiado, você está ansioso e você vai atrás da sua chupetinha. Como que você pode fazer? Na verdade, você vai precisar mudar esse estado. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é assim: o que eu gostaria de sentir no lugar do que eu estou sentindo? E geralmente a comida vai te trazer isso, que é o quê? Dopamina, é aquele açúcar no sangue que vai liberar um prazer. Que outras atividades eu posso fazer que vão me dar prazer e que eu possa substituir pela comida? Então, assim, às vezes a simples mudança de estado é o que você quer. Só o fato de você sair de um ambiente e ir para o outro ambiente, ou puxar um assunto com alguém que está ali na sua casa, ou ligar para um amigo, ou que tipo de atividades que você pode ter, sabe? Muitas vezes as pessoas no próprio trabalho, elas acabam descendo para o coffee, não porque elas querem comer o donuts, ou sei lá, o que quer que seja, mas porque elas querem a socialização. E a única coisa que elas não entendem é isso. E talvez ficaria meio estranho você ir até o coffee e não comer nada, não beber nada. Tipo, só ir conversar. Então você come porque é um comportamento que tá todo mundo tendo e aí para se socializar. E a gente tá numa pegada na internet de que a comida virou muito importante. Todo mundo só fala disso. E aí o ser humano quer pertencer. Então tá todo mundo comendo porque, tá todo mundo fazendo isso, eu também vou fazer, porque eu também quero fazer parte do grupo, sabe? Então o que você pode pensar é assim, pô, o que eu posso fazer no lugar disso que vai me dar um prazer? Vou ligar para uma amiga, vou olhar uma outra coisa, vou até a cozinha para sair desse estado, mas eu vou tomar um copo d'água, ao invés de ir até lá para comer um biscoito, eu vou tentar quebrar esse estado de uma outra forma que não seja com a comida, porque o que você está buscando não é a comida em si, é o prazer que a comida vai gerar. E outras atividades podem gerar prazer também. Às vezes a pessoa nem tá com fome, né? A maioria. Porque eu acho Você que é até disso que eles faz. estão falando. Eles estão falando de compulsão. Eles não estão falando de, tipo assim, eu tô almoçando muito. Eles estão falando de, o tempo inteiro, porque você fica querendo ter o que fazer. Então, você se sente muito assim, aí você fala, putz, eu vou comer. E isso também, a internet está trazendo muito isso para nós, né? Tipo assim, putz, eu tô comendo toda hora, eu também tô comendo. Então, assim, é o jeito que você tá encontrando de socialização, tá? Então, assim, tenta buscar outras coisas para se conectar com as pessoas também. Nath, eu tenho uma pergunta. Tá Assim, bom, fica à quando a vontade. gente percebe que tá com essa ansiedade, que tá com isso, principalmente nesse momento, tem alguma coisa que a gente possa fazer para ir controlando isso? A gente fala para respirar fundo, né? Principalmente quando tá em crise. Quais são essas dicas, assim, o que a gente deve fazer para isso abaixar e a gente conseguir lidar melhor para ela não ficar maior, né? Uma coisa maior. Tá. A técnica de respiração, ela é sim comprovada e inclusive assim, recomendada, tá? Só que é uma respiração específica, que é aquela feita na barriga.
Então, você tem que encher a sua barriga o máximo que você puder, segurar ali um pouquinho e soltar devagarzinho pela boca. Enche de novo e solta. Isso umas 3 vezes, assim, você já vai sentir também essa mudança de estado. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Você vai se concentrar numa outra atividade. E aquilo por si só já vai começar, porque você vai começar a prestar atenção, você vai prestar atenção na sua respiração, então você vai começar a ter aquela mudança de pensamento. Uma outra coisa bem legal e que todo mundo pode fazer nesse momento de quarentena em casa é que tem um psicólogo chamado Viktor Frankl, ele já faleceu, mas ele tinha uma técnica que era o seguinte, é muito louco, mas é muito legal de falar. Ele pedia para os pacientes dele tentar ficar o mais mal que eles pudessem. Então, tipo assim, tenta ficar mais ansioso, mais ansioso, mais ansioso, mais ansioso. E aí a pessoa ficava tentando e falava, não consigo. E aí, com isso, ela se aliviava. Porque, na verdade, essa tensão e essa ansiedade, ela vira um ciclo. Então, vira um medo de passar mal. Então, na verdade, você começa assim, não posso passar mal, não posso ficar tão ansioso. E aquilo vai te gerando mais e mais ansiedade. Então, quando você quebra esse ciclo de uma maneira, né, abrupta, você acaba rompendo aquela sensação. E com isso você consegue se desfazer disso. Então, é também uma forma. Tipo, é diferente, ninguém fala sobre isso, mas existe e tá dentro da psicologia, assim, né? Dentro da terapia a gente vai trabalhar, a gente vai entender as questões, mas a gente está falando de coisas que as pessoas podem fazer nesse momento na casa delas, que elas não precisem de ninguém. Então respira, vê o que funciona melhor para você, tenta fazer a respiração. Bom também é a meditação, mas não é todo mundo que consegue. E aí talvez uma dica legal para as pessoas é que você não precisa meditar muito tempo. 2 minutos, 30 segundos é suficiente. Tenta sentar, tipo, parar um pouquinho, imaginar alguma coisa, né? Tem um monte de tipo de meditação. Aplicativo também, né? Vê o que você prefere e pouquinho, sabe? Que é a mesma coisa da respiração. E a gente vai ter que manter essas práticas ao longo desse período. Porque, pelo visto, a coisa parece que ainda vai um tempinho, né? É, exato, acho que sim. Vai um tempo pela frente. É que quando a gente acumula muita tarefa também, né? Muita tensão, assim. Tenho muitas. Porque às vezes eu fico, eu vou ocupar meu dia, minha cabeça, pra não acontecer isso. Mas às vezes até com as tarefas do dia a dia, assim, como eu trabalho com várias coisas e tenho muita coisa para fazer ao mesmo tempo, às vezes eu, mesmo com tudo isso, a minha cabeça quer, tipo, meu Deus, preciso parar um pouquinho e desacelerar, né? Quando a gente fica muito acelerado também, mesmo que o pensamento não seja esse, acho que também pode trazer, né? Essa E é por ansiedade à isso que tona. existe o coffee break. Para quem quer dormir bem. Toma um chazinho, assiste um negocinho mais bobinho e vai indo, sabe? Tá se sentindo muito ansioso durante o dia, também vai, toma uma bebida mais quente, um café, porque ajuda mesmo. Pode perceber que quando você tá mais quentinho assim, você fica, né? A sensação da coberta e de tudo isso, ela traz uma sensação de acalento. A minha mãe fez uma pergunta aqui, Karen, É que eu não sei falar esse nome. Tá Você bom. vai saber, eu acho. A Cláudia. Karen. É Cláudia. É que é o sobrenome dela. Quando você não dorme durante 25 dias, o que você faz? Não, é a que tá de... Eu não vi essa. Tá embaixo depois. Então responde essa primeiro. Mas a minha mãe perguntou embaixo, ela chama Karen. Tá. Mindfulness. Como que é? Mindfulness. Isso. O meu irmão, ele tem na escola. E ele é menino, criança. Ele é muito agitado. Daí ela tá perguntando se realmente ajuda. Tá. Mas pode responder a outra primeiro, depois vou responder. Clau, mesma coisa para você, tá bom? Tenta inserir na sua rotina, assim, essas questões de respiração que vão te ajudar muito. E o que eu acho que tá pegando muito pra Clau é que ela é treinadora física. Então, é um momento mesmo para essas pessoas que não conseguiram se adaptar tanto para o digital, principalmente porque ela dá muita aula de natação para a criancinha. Então, realmente, você está assim, no momento de falta de controle total. E é por isso que isso está transparecendo na sua questão de sono aí. Então, tenta inserir na sua rotina, pelo menos na noturna, coisas mais calmantes. Então, assim, você pode colocar no papel aquilo que você precisa fazer, deixa anotado e diz assim para sua mente: ok, eu vou resolver isso amanhã.
Porque na madrugada você não vai conseguir fazer nada. Então é importante que você coloque, de repente, suas ideias no papel, que você pense coisas e deixe ali. E à noite você vai dizer para você mesmo, olha, agora eu vou me dar o direito de descansar para amanhã colocar essas coisas em prática. Uma coisa que você pode fazer também no seu caso, que eu conheço você, então eu sei quem é e tudo mais, é, sabe, pegar e começar a colocar ideias no papel. O que que eu posso fazer nesse momento que pode dar certo, né? De que forma que eu posso me adaptar? E vai colocando qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de ideia, qualquer tipo de ideia, porque isso vai te ajudar a trazer uma clareza. Mas ficar sem dormir, não, porque aí você vai passar o dia inteiro cansada. Então se permita, tá? Descansar, tá tudo bem, tá todo mundo igualzinho você, preocupado, sem saber e tudo mais. Mas sabe, à noite se permita assistir uma coisa um pouquinho melhor, faz um chazinho gostoso, fica tranquilinha ali e coloca no papel que você tem que fazer no dia seguinte e deixa lá, você já escreveu. Porque eu acho que é isso, assim, deve estar emergindo muitas questões na sua mente na hora de dormir e você não está conseguindo organizar. Então, fazer mesmo essa listinha de prioridade e tentar mesmo, né, eu, sei lá, tentar trazer esse trabalho para o online no máximo possível, né? Não sei se de repente essas pessoas têm um acesso à piscina e tentar passar umas técnicas que a própria mãe possa fazer com a criança durante a quarentena, ou então adaptar para treinos físicos mesmo, mas tentar organizar, assim, porque é isso que tá pegando, tá? E da sua mãe, funciona, tá? Eu não sei o quanto de estudo científico existe nessa área, porque realmente não é algo em que eu sou especialista, eu só conheço. Mas sim, tem um monte de estudo, assim, que comprova resultado. E eu acho que aquilo que traz resultado é suficiente. Então tem depoimento na internet, tudo. E para quem não conhece essa técnica, é uma técnica de você viver o momento da melhor forma possível e usufruindo de tudo. A Angélica tá aqui, ela é uma colega minha, ela pode até explicar melhor, porque ela conhece melhor. Então, amiga, se eu estiver falando alguma besteira, me corrige aqui que eu falo pro pessoal. Mas é um jeito de, por exemplo, ao invés de você comer um brigadeiro muito rápido, é você sentir todas as suas papilas gustativas, quais são os sabores que aquilo tá trazendo, e ir deixando, e salivando, e saboreando aquilo, e aí você percebe que na metade do doce você já tá saciado. E é uma coisa que a gente não faz. Então, é uma técnica de você manter totalmente a sua mente, o seu foco naquilo que você está fazendo. E aí, esses estudos que eles fazem, eles mostram que a melhor forma de prazer é essa. O jeito como você mais sente prazer é quando você tem foco 100% na tarefa. E é verdade, se você já trabalhando, você já sentiu isso, sabe? Quando você tá naquele meio daquela coisa que você fala assim, nossa, não sei nem onde eu tô. É. É o que mais te dá prazer mesmo. Então, né? Eu acho que é uma filosofia de vida mesmo. Então, é legal que eles estejam É bem ensinando isso legal, na né? Tem escola. vários exercícios, né? Atividades, assim. Tem. É Eu bem vejo legal. E sempre é eles uma prática passando. diária que a pessoa pode levar para tudo, assim, tanto no âmbito familiar, quanto pessoal, quanto de trabalho. Ela pode usufruir disso muito. Uhum. Obrigada, viu, Dê? A Dê está falando que adorou a dica aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém perguntando alguma coisa. Ah, tá. Sua mãe. E só, eu acho. Ah, peraí. Compulsão por compras online durante a quarentena. Tá ligado à ansiedade? Putz, demais, tá? A gente tá buscando muita válvula de escape. E aí, a É. mesma coisa da comida, tá? Quando a gente compra alguma coisa, isso também libera, né, na nossa corrente sanguínea, dopamina. E aí a gente quer sentir, porque, sei lá, como tá faltando muita coisa, então você acaba comprando e as pesquisas têm apontado assim que as compras, por incrível que pareça, não diminuíram tanto. Principalmente as que se referem a coisas para casa. As pessoas têm comprado muito mais nesse momento coisas para casa. Mas é justamente isso, assim. Então, como você está em casa, então você começa, tipo, ai, putz, se eu tivesse uma prateleira mais legal, se eu tivesse não sei o quê, se eu não sei o que lá. Uhum. E aí você vai buscar aquilo porque você está tentando suprir, porque verdade é que tá todo mundo com um vazio. É. Tá todo mundo tendo que lidar com um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, tá assim. Ela tá perguntando aqui como que pode controlar. É a mesma técnica que a gente usa para alimento, sabe? Assim, é você tentar buscar atividades prazerosas no seu dia Em outras que não coisas, né? necessariamente sejam a compra.
porque senão você vai falir, né? Mais ainda. Ainda mais Se agora. é que a gente já tá meio falido, todo É, mundo, né? Já tá todo mundo. Hoje é o dia do padroeiro do Brasil, né? Todo mundo com a corda no pescoço, né? Tipo, tá pois todo é. mundo nessa situação. Então, tenta ver coisas que você consegue fazer que não necessariamente exercício físico ajuda bastante. Assim, eu sei que é meio chato, mas ajuda, libera dopamina também. Então, a pessoa acaba ficando ali com índice de serotonina e talvez seja melhor do que ficar, Aham. né, colocando em comida, em compra, justamente pelos Sim. malefícios disso. É, eu acho que uma outra coisa importante a falar a respeito da comida é que a obesidade entrou em grupo de risco para a Covid-19. Então, Uhum. eles estão pedindo para que as pessoas não fiquem no sobrepeso, tá, gente? Então, assim, hoje, a questão do alimento, eu acho que sempre foi. Mas ainda isso. Então, assim, vamos tentar maneirar mesmo na comida, porque além de tudo, É, ainda, se você engordar muito, ainda você corre o risco corre de. o risco. É, tem que parar e pensar, né? Peraí, eu tô comendo porque eu tô com fome ou por comer mesmo, né? É, E aí, no lugar de comer, tentar colocar uma outra coisa pra substituir aquilo, né? Essa falta mesmo que você falou. sim, Mas o Brasil é o país mais ansioso, né? Do mundo. é incrível, né? É o país mais ansioso do mundo. É bem complicado mesmo. E junta isso do afeto também e dessa falta agora, com certeza deve ter triplicado os casos de ansiedade, né? Você sabe o que, que é japamala? Não. É, então, você perguntou aqui, Vanzinha 18. Olá, tudo bem? A Japanala ajuda a controlar? Não sei te dizer, tá bom? Não vou te passar uma informação errada aqui. Não conheço, não sei falar mesmo. Vou até procurar sobre isso e depois eu posso até te responder assim num direct, tá bom? Me comprometo a fazer isso, mas não quero te passar uma informação errada e aí eu não sei te dizer mesmo. Se alguém conhecer Japanala e souber falar aqui, por favor, fica à vontade. É um Tá? A Deise cordão. perguntou se compra de roupa também. Também, tá? Porque é compra em si. Então, eu não sei se as compras de roupa aumentaram. Isso eu não vi. Mas eu vi que de coisa para casa, sim. Que essas aumentaram bastante. Talvez não sei se de roupa, porque eu não sei o quanto que as pessoas estão se importando muito com roupa, já que não estão saindo. Olha, Então, mas acredito que pode ser. eu tenho experiência com alguns clientes que eu tenho e eu fiquei Ah, super preocupada quando entrou essa época, né? Eu falei, meu, até conversei com o Léo, que trabalha comigo, eu falei, nossa, com certeza vai perder, né? Porque como? E não, aumentaram todas as vendas. E assim, olha, tanto de roupa quanto de papelaria, aumentaram. Bom, olha pelo só. menos dos meus clientes aumentaram. Ó, japamala é um cordão, tipo um colar usado em meditação. Tá, realmente eu não conheço, mas Conhecer também. se existe algum estudo sobre isso, fica de olho. Eu vou procurar, tá? Se tem alguma referência Uhum. científica, porque tem algumas coisas que são medicina alternativa. E aí nem sempre elas são reconhecidas pela academia científica. Mas é o que eu falei, se de repente tem resultado, né? E você vê que muita gente está tendo bons resultados, provavelmente sim, tem um efeito, porque acho que as pessoas não falariam sobre algo que não tem efeito nenhum. É, eu acho que só da meditação já contribui bem, né? Então, A Deise falou que é necessário roupas novas para animar a vida dela em casa. é isso mesmo, né? Substituir um. Tá vendo? Então as pessoas estão se reinventando, né? Estão, tipo, sei lá, e É. olha que ela nem tá postando foto nem nada, mas talvez seja uma coisa, ó. Ah, tá. Ela falou que é uma pedra que usa esse colar, uma pedra calmante, uma pedra de ametista. Ametista. Tá, a Deise parece que sabe e ela falou que sim, tá? A Deise é psicóloga, ela é colega minha, então Ah, respondendo a sua legal. pergunta, ela falou que é uma pedra de ametista que se usa assim para acalmar e que sim, que tem efeito Uhum. calmante sim. Ah, olha lá, ó, também, ela falou que é um colar feito de contas. É, é isso mesmo, tá? A Deise está falando que alivia a tensão, serve para acalmar e ele é usado na prática de meditação e sim, tem resultados que comprovam o benefício dele, tá? Aham.
Ô, Nath, tem alguma dica, assim? É que às vezes a gente também acaba ficando desanimada. Eu não sei se vem dessa ansiedade também, da gente não conseguir fazer o que a gente estava querendo e a gente acaba desanimando, né? Ficando um pouquinho para baixo. Tem alguma dica, assim, pra gente acordar e ter esse ânimo? Alguma coisa que a gente possa fazer de manhã, não sei, ouvir uma música, uma meditação mesmo, como você disse, ou fazer uma lista mesmo, o que a gente pode fazer para a gente conseguir se organizar e se sentir melhor, sabe? Se sentir Uhum. animado para conseguir fazer as coisas e não ficar para baixo, assim. Ó, gente, acho que a primeira coisa importante é pensar que tá tudo bem ficar desanimado, tá bom? Acho que as pessoas, elas se cobram muito o tempo inteiro. Então, até mesmo no momento que a gente está vivendo, existe uma cobrança muito grande de você estar produtivo, de você malhar, de você não sei o quê, de você blá blá blá. Então, assim, tá tudo bem. Se você hoje acordou não tão legal, primeira coisa, respeita esse sentimento, sabe? Assim, procura entender o porquê que esse sentimento tá ali, acolhe esse sentimento como se ele fosse um visitante mesmo. Então, sabe, ó, tá tudo bem, você veio hoje, como que eu posso te ajudar aqui, né? Tenta entender esse sentimento e tá tudo bem. Se um dia você, sei lá, tirar uma manhã para não fazer nada, tá tudo bem. Só fica de olho, porque a apatia, que é essa falta de vontade, ela é um sintoma de depressão. E, Uhum. ok, a gente vai se sentir um pouquinho deprimido. Mas se você notar que todo dia, por você, você não tomaria banho, então toma Ah, cuidado, tá. Aham. porque aí é uma coisa que lá pra frente não tá legal. Mas um Uhum. pouquinho, tudo bem. A melhor forma de se animar é pensar que vai passar, tá? Então, Uhum. assim, é sempre tentar fazer projeção para o futuro e para um futuro mais próximo. Então, o que que você quer? Né? Tipo, se imagina alcançando aquele objetivo, faz visualização e aí você consegue trazer melhor o passo a passo. Talvez seja até um exercício legal para a própria Cláudia fazer. Onde é que você quer estar? Né? Tipo assim, como é Aham. que você quer estar daqui a 2 semanas? E o que que hoje você tem que fazer para atingir esse objetivo? Porque aí na hora que. E aí, sempre que desanima, você tem que colocar o foco no objetivo. Porque as pessoas que ficam postergando, e essa prática é muito comum, são as pessoas que focam na tarefa. E as pessoas que focam no objetivo, elas são as pessoas que vão e fazem. Porque elas não estão pensando no agora, elas estão pensando já no que elas querem. A longo Então, essa prazo. é a diferença. Então, sempre que você tem um comportamento de procrastinar, na verdade, você está focando em tarefa. Então, deixa de Entendi. focar na tarefa, começa a focar no que você quer e isso vai te animar, porque é natural, tá? Então, assim, imagina que você já chegou lá, como é que você vai estar? E traz esse ânimo para o seu dia. Ó, a Deise falou assim, meu amigo quer saber como controlar a vontade de ir pra balada. Putz, essa é a mais difícil, né? Putz, deixa eu pensar um pouco sobre isso, assim, tentar se conectar com amigos, porque eu acho que o legal da balada é isso. Então, tenta fazer uma balada online, sabe? Assim, chama um monte de amigos. Hoje em dia tem uns aplicativos para isso, que você consegue Várias colocar várias pessoas. pessoas. Cada um pega lá sua cerveja, sua bebida e vamos trocar uma ideia, faz um happy hour, coloca Aham. música, porque eu acho que o que você está sentindo falta é dessa conexão. E essa conexão hoje, realmente, assim, com tumulto, com tudo mais, não vai poder e provavelmente as baladas sejam das últimas a abrirem. É, Eu acho que as eu coisas vão acho. começar assim gradativamente, mas a gente vai abrir primeiro outras coisas. Então tenta fazer isso assim, tenta ver de você mesmo combinar com amigos, tá? E se for uma questão afetiva, que você quer ir pra balada para conhecer pessoas e tudo mais, então tenta fazer isso também por aplicativo de relacionamento, começa a conversar com alguém, porque nesse momento as pessoas estão mais abertas para isso. E tá todo Eu mundo acho no que mesmo essa é uma barco, dica. né? É. Ah, tá. Ele tá aqui na live, mas ele tá com vergonha de perguntar. Perfeito. Sabe o que eu queria falar com você para aproveitar? Você teve corona, né? Eu tive corona. Então, você não Bem. quer compartilhar assim um pouquinho da sua experiência e como é que isso Aham, afetou as suas questões emocionais, talvez porque tem a ver com o que a aham. gente está falando? Então, foi bem no susto mesmo, porque foi bem no comecinho.
e eu tava trabalhando, e aí eu descobri que duas pessoas do meu trabalho que tiveram contato comigo, né, uma semana antes, estavam com um teste positivo. E eu tava com sintoma, mas não sabia que seria aquilo. E naquele dia os sintomas começaram a se agravar. E aí o pessoal do trabalho pediu para eu passasse no médico que tem ali no meu trabalho mesmo. E aí foi quando ele falou, já mandou direto para casa. E aí eu tive que ficar 15 dias isolado até da minha família, né? Não. Eu só podia ficar no quarto, porque tem irmão pequeno em casa, né? Tem uma irmã também, minha mãe que estava trabalhando lá ainda. Então eu podia passar e colocar outras pessoas em risco. Então eu acho assim, por incrível que pareça, eu não fiquei tão mal de ansiedade naquelas 2 semanas, porque foi a semana que eu mais trabalhei. Ah, e Então você eu estava acho. bem para trabalhar, você não ficou mal, de doente. Então, eu não senti falta de ar, eu senti assim, muita tosse, muita tosse, muita tosse. Mas assim, é coisa que eu conseguia lidar, sabe? Eu fiquei 2 dias com febre, mas foi pouca também. E sintomas de gripe, em geral, dor de cabeça e tudo mais. Aí eu fui tratando com remédio que podia, né? Tinha um remédio que podia tomar, Tilenol. Então eu fui tratando com ele. Só que eu tava de atestado, mas aquele momento no meu trabalho era o mais importante. Então, mesmo de atestado, eu tinha que estar ali. Então, eu acho que eu fiquei tão. Assim, eu lidei com uma gripe mesmo, porque não me afetou muito, sabe? Quanto as dores e tudo mais, não foi tão ruim. Mas eu acho que eu ocupei muito a minha cabeça com aquilo naquele momento. E também não pensei que fosse, porque ninguém tava de quarentena ainda. O pessoal começou a ficar na outra semana. Então, assim, eu não juntei tudo, eu não percebi, assim, ao meu redor como seria mesmo. Mas, pra mim, o único ponto que foi difícil foi esse, porque eu fiquei 2 semanas sem ter contato com qualquer coisa. Eu fiquei 2 semanas dentro do meu quarto. Eu saía, assim, pra tomar banho e voltar, pra ir no banheiro e voltar. Então, eu acho que esse ponto foi difícil. Mas por ser as 2 primeiras semanas da Uhum. quarentena, ainda estava tudo bem. Eu acho que agora que, que a gente já tá há um tempo, assim, já cansou, assim, né? Já começa a ficar uma coisa mais desesperadora, mais assim, nossa, não vai acabar. E mesmo assim, quando acabar, a gente ainda vai ter que tomar esse cuidado. Então, eu acho É, que, por sorte, assim, ainda foi no começo. Porque eu acho que se tivesse sido agora pro final, tinha se agravado mais, assim, em relação à ansiedade, esse sentimento, assim. Mas no período que eu fiquei com ele, até que deu para lidar bem. E ainda bem que eu tá. também era uma pessoa que não tava no grupo de risco, né? Então não foi tão A Laura preocupante. falou aqui que não podia ter ido trabalhar. Não foi, tá bom? É trabalho de casa, tá? É remoto. Não, Isso! não saiu na rua, tá bom? É que talvez você não tenha ouvido no começo da live, mas ela falou que ela já trabalhava no sistema online. Então, na É, verdade, o trabalho dela só se manteve, ela não se adaptou, ela só manteve uma rotina, lógico, de uma forma diferente, porque antigamente ela podia sair na rua. Mas não foi não, tá, Laura? Fica tranquila que é, saiu. Inclusive, ela não saiu nem do quarto, nem contato com os é. pais, nem com a mãe, nem com os irmãos, nem Tô com há ninguém. 2 meses dentro de casa. É, dois o Léo meses já. perguntou, tinha aqui num negocinho que eu nem sabia, ele mandou bonitinho aqui no inbox. Sabia? Ele mandou bonitinho aqui no inbox. É uma pergunta falando sobre como lidar com a solidão, tá?
E aí, Léo, o que eu acho que você pode fazer, assim, é primeiro pensar mesmo, né, se esse sentimento de solidão, ele já estava presente antes, tá? E desde quando que ele te acompanha, ou se ele é um sentimento novo. E aí, se ele for um sentimento novo, começa a pensar em como que você gostaria de estar, tá? Então, qual que é o estado que você quer estar? E dentro do possível, o que que você consegue fazer hoje para alcançar esse estado? Então, a gente vai fazer o mesmo exercício que a gente fez antes, mas agora com a questão da solidão, porque realmente as possibilidades para quem talvez viva sozinho é mais complicado. É É, quem está atravessando essa fase assim com mais dificuldade, porque a conexão ela é muito importante. Então, tenta estar conectado com seus amigos, estar conectado assim, tenta até mesmo, às vezes, um fundinho de televisão, só aquela vozinha, sabe? Não precisa deixar aí notícia, não, porque às vezes até pior. Deixa um desenho animado, mas só de você ouvir vozes te dá a impressão de que tem pessoas e aquilo vai ajudando, sabe? Vai fazendo companhia mesmo. Para esse momento, é uma tática que você pode usar. Então, de repente, deixa ali uma conversa, vai deixando um Instagram, alguém falando ali, porque aí você vai se sentir um pouquinho e tenta ver que outras coisas que você pode fazer dentro da sua possibilidade que dê. Deixa eu ver, que a Laura falou aqui com a gente, tá? Ah, que bom, estamos todos assustados e ansiosos. Muito. Realmente é um período de incerteza, né? é diferente, né, de tudo que a Muito. gente já viveu, assim. E você vê que ninguém tá muito preparado, né? Assim, É, porque você acaba conversando com as pessoas e assim, eu não conheci ninguém me falar, ah, para mim é tranquilo. Nossa, não senti nada. Tá é, todo eu mundo, né? até fiz uma enquete aqui no meu Instagram, há umas semanas atrás, perguntando mesmo, né? Eu sempre converso com o pessoal aqui sobre ansiedade mesmo, porque eu acho que é um assunto que tem que ser falado, né? Eu descobria que eu tinha muita ansiedade quando eu fui morar sozinha no interior, né? Que eu fui fazer faculdade, morei sozinha, e aí eu fui descobrindo. E eu sempre falo com eles sobre isso aqui, né? Porque eu acho que tem que ser aberto, tem que ser dito, é normal, né? E tem que tomar um cuidado para isso não se agravar, né? E eu coloquei uma enquete perguntando se eles estavam achando tudo bem, ainda estavam se sentindo bem, ou se já estavam sentindo mal com essa situação. E a maioria, assim, bem, foi bem disparado, já estava incomodado com a situação, estava se sentindo mal. Aí até coloquei falando sobre ansiedade, a maioria também disse que estava ansioso. Então, acho que nesse momento é inevitável, né? A gente não sentir nenhuma dessas coisas, né? Mas é igual Uhum. você falou, a gente tem que cuidar para que isso não fique uma coisa O ideal é forte, que né? Que você, na hora prejudique. mesmo, consiga, né? Tipo assim, quem tem mais autoconhecimento, consegue se perceber melhor, é mais fácil. Então, tem pessoas que Uhum. já vêm fazendo um trabalho disso há muito tempo e as pessoas, elas se percebem muito bem, elas conseguem, né? Mas aí percebeu, não tá legal, sabe? Sai mesmo do ambiente, troca de ambiente, vai para outro lugar, respira. Às vezes até o fato de você pular, de você fazer, sabe? Que você vê muito isso Aham. nesses treinamentos de coach, que o pessoal pula, mas é porque realmente, assim, te ajuda a sair um pouco do estado. A Laura pediu umas dicas para relaxar. Então, Laura, assim, principal coisa, tá? Nesse momento, tenta não ficar olhando muitas notícias. Não é se manter alienada, tá? Então, assim, se informe, mas não fique consumindo isso 24 horas, tá? É uma das principais dicas, assim, porque isso tem feito muito mal. Então, assim, toda vez que você abre, que você vê que tem pessoas que estão sofrendo, que estão não sei o quê, aquilo ali mexe muito com você, principalmente porque muitas das coisas a gente não pode fazer nada. E a nossa parte é ficar em casa. Então você pensa assim, puxa, eu achei que no apocalipse eu ia estar lutando, guerreando Aham. junto, não sei o quê, e o meu papel é ficar de pijama em casa. Então, assim, tenta pensar em coisas que você conseguiria fazer de repente para ajudar, se isso é algo que te incomoda, dentro daquilo que você pode fazer. E se o que você pode fazer é se manter na sua casa, então busca atividades mesmo que sejam relaxantes para você. Tenta assistir, sabe, comédia, ajuda muito, muito. Tem um monte de estudos sobre isso de pessoas que estavam assim em estados terminais mesmo e que simplesmente pelo fato de começar a consumir muita comédia, elas mudam o espírito.
Assim, o estado de espírito, sabe? Aquela sensação, você muda. Então, em alguns hospitais internacionais, eles têm alas do riso, que é para as pessoas irem lá para se divertir. E aí as pessoas que têm uma doença que realmente assim não tem cura, não vai ter o que ser feito, essas pessoas elas diminuem até o número de medicação que elas usam. Então, assim, se eu puder te dar uma dica de relaxamento, é busca um filme legal de comédia, sabe? Busca um... Vai assistir na Netflix. Como que chama quando o cara fica só no microfone? Stand-up? Stand-up. Isso é bem legal, porque assim, por mais que você não queira, quando você vê, você tá rindo. E é essa que é a questão, entendeu? Existem coisas que levam a gente para um estado e a mesma coisa com a notícia. A gente fica vendo muita coisa ruim, assim. Então, tenta se manter informada, entra um pouquinho, vê, tipo, a condição é essa, ok. Vou assistir porque isso me interessa muito, eu preciso saber qual que é a do governador, qual que é a posição e tal. Mas tenta não consumir muito isso. E tenta, antes de dormir, também buscar, assim, coisas que quanto mais leve, melhor, tá? Não ficar assistindo filme de pandemia, que tá muito. Você acredita que os filmes mais assistidos na Netflix são os de pandemia? Ainda mais nessa época. Então, você até perguntou pra mim como foi, né, lidar com isso, de ter o coronavírus. E assim, a primeira coisa que eu coloquei na minha casa, que a minha família pode até falar, mesmo trabalhando com a notícia, né, eu não assisto. Eu não vejo, desde o dia que eu cheguei, eu não quero saber, eu não vejo. Eu procuro, assim, os dados que eu preciso saber, eu procuro, assim. Mas eu não fico consumindo aquilo que passa na TV todo dia, a mesma coisa que vai entrando na nossa cabeça. E, assim, a gente já tá mal, né? A gente não precisa de uma coisa que vá inflar isso, né? Então eu E eu acho parei. que é importante para as pessoas também perceberem que, assim, gente, tem muita gente que está sofrendo, mas a maioria das pessoas consegue se recuperar. É importante a gente saber disso, porque, assim, a TV, ela acaba dando o pior cenário. E é o papel dela, né? Ela precisa conscientizar as pessoas de que é uma coisa perigosa, de que as pessoas têm que se cuidar. Porque talvez se eles chegassem lá e falassem assim, ó, ah, não é nada, todo mundo se cura, 90% das pessoas se curam, ninguém ia estar nem aí. Então, é Exato, lógico que tem toda uma dramatização feita em torno disso, justamente para que as pessoas, tipo assim, puxa, é muito perigoso. E é perigoso, tá? Não tô dizendo que não é. Mas eu tô dizendo também que existem pessoas que se que se curam. Então, assim, tentem pensar um pouco nisso, sabe? Assim, que a maioria das pessoas está conseguindo, graças a Deus, se curar. Que a gente, tipo, apesar dos casos estarem crescendo, a nossa curva tá boa. Que existe um monte de gente que tá engajada em destruir essa pandemia, sabe? Assim, então tentem pensar nesse tipo de coisa, porque isso também traz relaxamento. Tipo assim, o mundo inteiro tá focado e a gente vai achar ou um tratamento ou uma vacina. Tem muita exato. coisa Eu que está acho que sendo testada. uma coisa legal também é a gente pensar assim, nesse momento tem gente que tá muito pior que a gente, né? Ainda que a gente consegue ter acesso a isso, saber, tá com a nossa família, tá em casa, tá com comida e tudo mais, tem gente que nem por isso tá passando. Então, acho que a gente pode ocupar também em fazer o bem, né? Nessa época que tá tão difícil para outras pessoas e que vai fazer com que a gente fique melhor do que eles ainda, né? Fazendo essa ação e tudo mais, a gente vai se sentir melhor, vai ocupar nossa cabeça, nosso coração com coisas boas e ainda vai ajudar outras pessoas. Eu acho que é bem, bem legal isso. Ó, a Laura pediu aqui, gente, dica de filme. Então vamos todo mundo escrever um filme legal que assistiu e eu vou te falar assim, curioso. Eu acho que a gente até pode fazer essa semana um post, né? De Legal. dicas de filmes pra. Vamos fazer, então? Eu acho Mas bem mesmo legal. assim eu vou responder para você, tá? Eu tô te falando Isso. do meu gosto pessoal. Como Perder um Homem em 10 Dias. Esse filme é sensacional, eu acho muito legal. E a Deise falou aqui, Comer, Amar e Rezar. Isso é um filme gostoso, sabe? Aquele É bem filme... legal. ele é gostoso, assim. Apesar dele ter um ensinamento e tal, ele é um filme leve, ele é gostoso de assistir mesmo, né? Como eu falei de comédia, eu indiquei comédia. Eu gosto também daquele... como que é aquele de Las Vegas? Ixi, esse é É que chama Ressaca em inglês, mas não é esse o nome em português. É... Eu esqueci, mas é bom esse Ó, filme. deram uma dica aqui. Como perder um homem em 10 Em 10 dias. dias, esse é muito É bom. legal.
Olha lá, a incrível história de Adeline. Também é bem gostosinho esse filme. A verdade nua e crua. Olha lá, Se Beber Não Case, minha mãe falou. É esse mesmo, esse é legal também. Esse é bem É, divertido, assim. Ah, e tem um também que é Sim, Senhor. Que é com o Jim Carrey. Ele só pode falar sim pra tudo. ah, eu E aí ele nunca começa a vi. se enfiar em um monte de enrascar. É muito legal. E o Jim Carrey é um ator sensacional, assim. Então ele é bem legal também. E assim, de filmes bonitos de vida, eu gosto daquele Karate Kid. Eu acho bonito. Eu Que muita gente gosto. já viu, né? Mas é que tem a É, versão nova com o filho do Will Smith. É bonito esse filme, ele é gostoso, ele te traz uma sensação boa. E tem alguns filmes também. Ah, 11 Homens e um Segredo, Darwin falou. Darwin, você perguntou de compulsão alimentar e eu falei disso anteriormente. Então, só para não ficar uma coisa repetitiva, eu não vou repetir tudo para você, mas eu te mando um direct depois explicando direitinho, tá bom? Só para aham, quem já estava antes. E vai ficar também salva a nossa live 24 horas. Então, se você quiser assistir, sim, pode ver de novo, né? e aí você pode ver. Mas se não conseguir, você me manda que eu respondo para você, sem dúvida. A Deise está falando que chorou muito com. Ah, Miracle Seven deve ser. Ela falou que chorou muito. Não, filme para chorar, não, amiga. Graças. Agora De não. nada. Tá. Você tem alguma dica de algum legal que você assistiu, que você acha bacana? Ah, minha mãe falou A Procura da Felicidade. Esse filme é bonito também, assim. É É, que esse é filme um pouco mais antigo, então talvez as pessoas já tenham visto. é Tem aquele da cadeia também, que o cara faz uns milagres. Olha lá, o Milagre da Cela 7 é sensacional. o Milagre da Cela. Da Cela 7. Tá Mas todo é. mundo falando desse. Ó, eu vou recomendar um filme que eu acabaram de me recomendar. Eu não vi ainda, mas me falaram que é muito legal. Chama O Poço. Mas não é de terror, tá? É, Ele não. fala sobre a sociedade e sobre o momento Aham. que a gente está vivendo, mas numa visão de oportunidade. Uhum. Então, que falaram que é muito legal esse filme, que ele é sensacional e que ele traz muita reflexão. Só que, de novo, não é no sentido ruim, tá? Tipo, é num sentido mais de te fazer pensar e de olhar para esse momento como um momento de oportunidade. Aham. O Léo, eu assisti Ah, o Milagre da Cela lá, 7. a Cláudia viu o Poço. Fala o que você achou, Cláudia, que eu vou ler aqui. Vamos ver. Reflexivo, falaram. Muito bom. Tá vendo? Que é um filme bom. Grata pelas dicas de nada. Golpe duplo. Ah, tem um também que é Checkmate. Esse também é legal, assim. Só que aí já é mais um filme de ação. Não é tanto Ah, tá. de comédia, tá? Eu tentei focar nas comédias, porque como eu tinha falado de comédia, os homens É, são de Marte e é pra lá que eu vou. O Léo não falou nenhum. Lições, tenha esperança, a felicidade é simples. Bonitinha. É isso mesmo, né? Se a gente pensar um pouco. Ah, o menino que descobriu o vento. o menino que descobriu o vento. Ah, ó, o Léo já viu o Poço. Tem uma mensagem humana bem profunda. Eu não assisti ainda, eu assisti o Milagre na Cela 7. Eu achei maravilhoso. Assim, é um filme que mexe com as nossas emoções, né? É, chorei muito do começo ao fim, mas eu achei lindo. Nossa, achei um filme. Vale muito a pena. Tá? E aí, assim, tentem consumir um pouquinho mais esse tipo de conteúdo, sabe? Coloca também, assim, é, na própria Netflix tem bastante stand-up. E os stand-up são muito legais, assim. E aí, se Uhum, você não gostar de um determinado comediante, você tem a oportunidade de assistir de um outro. E tem uns bem legais lá que você pode ver, assim, bem com piadinha bem leve, sabe? Tranquila. Eu gosto muito do aham, eu acho que as piadas dele são sempre. Não são sexuais, são sempre umas piadas que tem muito a ver com o nosso aham. contexto do dia a dia. E nada, tipo assim, muito político, muito elaborado. É bem uma coisinha bem leve, assim.
Nath. Ela está postando vários conteúdos legais, tem vários vídeos também. E é o que ela falou, quem tiver alguma dúvida, né, Nath, pode mandar lá no Por favor, direct, fica à que ela vontade. sempre responde, ela é super atenciosa. E a gente pode combinar futuramente outras lives de outros temas, que foi muito gostoso, viu? Se vocês gostaram e quiserem, comenta aqui, que a gente ficou com medo de sobrecarregar fazendo muita, então a gente... Exato. Mas se tiver alguns outros temas, se quiser que um dia a gente fale só de compulsão alimentar, a gente pode falar, enfim, o que for ajudar vocês. E a listinha de filme a gente coloca lá essa semana, né, Nath? Vamos sim, combinado. Então tá bom.